Então, agora, eu vou apresentar. Aí o pessoal só confirma para mim se está conseguindo ver a apresentação. Alguém pode abrir o microfone e falar, ok, professora, está dando para ver? Alguém? Ou, Thaís, tu consegue ver a Oi, projeção da minha tela? Não. ainda não. Não? Não. Está dando para ver, os alunos disseram. Isso, Eu... agora tá dando para ver. Ah, tá. Então tá Tá bom. certo? Vou colocar. Mas vamos lá. Pode começar. Então tá bom. Então, pessoal, nossa aula de hoje, né? É a semana 2, nesse segundo slide aí. O conteúdo que vai ser abordado é o sistema de classificação dos seres vivos, tá? Eu tô aqui olhando para minha tela que eu tô acompanhando no meu computador. Então, o sistema de classificação dos seres vivos. Gente, é muito importante classificar, né? Tudo, tudo no mundo, na vida da gente, é importante a gente organizar. Então, classificar seria basicamente organizar algumas coisas. No caso aí, os seres vivos. E essa organização, essa classificação, pode ser feita de acordo com características ecológicas, características fisiológicas dos seres vivos, relações evolutivas ou alguns critérios genéticos. O que seriam aí características ecológicas? Seriam de acordo com o meio ambiente em que os seres vivos vivem. Por exemplo, se ele vive numa montanha, ou se ele vive num ambiente aquático, ou um ambiente terrestre. Enfim, existem essas classificações quanto à ecologia dos seres vivos. Existem também as características fisiológicas, né? O que seria isso? Seria, então, do ponto de vista de metabolismo dos seres vivos, de fisiologia dos seres vivos, tá? Uma forma de classificar. Ou então, relação evolutiva. Como que se dá a evolução desses seres vivos? Como que se dá a mudança, a melhoria do ponto de vista adaptativo dos seres vivos? Também é possível classificar dessa forma. Ou ainda os critérios genéticos. Então, pode ocorrer aí alguma mudança genética dos seres vivos ao longo do tempo, tá? Pode ser um tempo curto ou um tempo grande, tá? Em que ocorre aí algumas mudanças genéticas e aí eles são classificados de acordo com esses critérios genéticos, tá? Eu mostro essa imagem para vocês aí, olha, do lixo. A gente também classifica o lixo, não é? Então a gente classifica como plástico, como metal, né, como orgânico, enfim, a gente agrupa, né? A gente classifica, a gente agrupa esse lixo para melhor se fazer, por exemplo, uma reciclagem. Então, estou fazendo uma analogia para vocês entre o que a gente deve fazer com, por exemplo, o lixo que a gente produz e aí a classificação dos seres vivos. Tudo bem? Professora Gesiane, se quiser complementar alguma coisa, fica à vontade, tá bom? Deixa eu ver se eu desliguei o meu microfone. Desliguei, não. Não, eu Tá, vi. qualquer coisa eu falo. Tá Tá. ótimo. E aí, gente, o primeiro critério que eu vou falar para vocês de classificação de seres vivos é quando o modo de nutrição, tá? E o que seria esse modo de nutrição? Seria diferentes formas, né, que os seres vivos podem obter energia, tá? Podem obter um alimento, tá? Do alimento a gente consegue energia, a gente consegue aquela fonte energética, tá bom? Então, quanto ao modo de nutrição, olha só, o A, né? Então, tá bem assim, eu organizei os slides que eu coloquei número 1, modo de nutrição. Então aí um primeiro item. Os organismos, os seres vivos que são autótrofos, fotossintetizantes, tá? O que seria autótrofos? Auto quer dizer eu, né? Como se fosse o self, fazer o self, que é voltar para mim. Então, auto, tá? E aí seria, então, essa produção de alimento em que eu mesmo produzo, tá? E quem que faz isso? Plantas, algas e cianobactérias. Como que eles fazem? Então, estou destrinchando essa frase para vocês de autótrofos fotossintetizantes.
Como que eles fazem isso? A partir da fotossíntese, que seria o quê? Uma produção desse alimento, dessa fonte de energia a partir da luz, tá? Olha que interessante. Então, quem que faz isso? Plantas, algas e animais, tá? Então, esses são os organismos autótrofos fotossintetizantes. Aí eu trago essa imagem para vocês, em que mostra aí, olha só, a fotossíntese, que é onde é o processo pelo qual, né, com todas as reações que são muito mais complexas do que o que eu mostro para vocês, mas no nível de vocês aqui já dá para ter uma ideia, em que uma plantinha, olha só, acompanha nos slides, que aí vocês vão conseguir acompanhar. Uma árvore, né, uma plantinha aí está representando nesse grupo aí, né, nesse grupo de autótrofos fotossintetizantes, a árvore, ela capta a energia da luz solar, tá? Uma energia da luz. Ela utiliza também como um reagente nessa reação da fotossíntese gás carbônico, que é o CO2, tá? Então, as folhas, elas recebem a luz, elas conseguem absorver o CO2, e a raiz absorve a água, olha aí na imagem de vocês, absorve a água, olha a molécula H2O, e o que que ela produz? Olha a setinha saindo da planta. Oxigênio, na forma de gás, que é o O2. E, além disso, a produção de glicose, tá? Glicose. Então, glicose é uma molécula orgânica que é fonte de energia para essa plantinha conseguir crescer e fazer todo o processo metabólico dela, tá? Então, as algas e as cianobactérias também fazem a mesma coisa. E uma das principais funções para esses seres fazerem isso é a presença de cloroplasto, bom? Então, lá tem uma organelazinha que chama cloroplasto dentro da célula, que é capaz de fazer toda essa produção de energia, olha que legal. E aí produz a glicose, que quando a gente, que não somos seres autótrofos, né? A gente falou de ser humano aqui, a gente falou de animal? Não. Então, a gente que não é seres autótrofos, a gente vai alimentar disso aqui, tá? De uma plantinha e tá consumindo aí a energia na forma aí de glicose, um açúcar, tá? Que olha só a molécula dele. Vocês podem ir acostumando com essas moléculas, né? C6H12O6. Então, uma molécula orgânica em que tem carbono, hidrogênio e oxigênio, tá bom? Essa imagem tá lá no material de vocês, do PET 5. Depois vocês podem acompanhar com mais calma, tá? Ainda, gente, falando do modo de nutrição, existem os seres autótrofos quimiosintetizantes. Então, a ideia de autótrofo é a mesma coisa, ele vai produzir o seu próprio alimento, tá? Só que ele é quimiosintetizante e não mais fotossintetizante. Então, ele vai pegar, tá, uma energia que não é mais da luz, é uma energia química, tá? E o que seria essa energia química? Pode ser uma fonte, por exemplo, de enxofre, de nitrogênio, tá bom? Bastante importante do ponto de vista de manutenção do meio ambiente, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, no solo, bastante matéria orgânica, sabe? Aquele material orgânico que dá a cor preta, negra ao solo, tá? Ele provavelmente vai ter muito nitrogênio, né? Só que se não tiver esses micro-organismos que utilizam nitrogênio para poder fazer o seu alimento, porque eles são autótrofos quimiosintetizantes, se a gente não tiver esses micro-organismos ali, a gente vai ter, ao longo dos anos, uma camada infinita de material orgânico ali. Mas não, ainda bem, a gente tem esses micro-organismos que vai utilizar o material orgânico, o nitrogênio que vai estar, por exemplo, presente ali, tá? Para produzir o seu alimento. Olha esse ciclo que eu mostro para vocês, o ciclo do nitrogênio. Também ele é complexo, mas vamos focar nesse quadrado aí, amarelo, que eu mostro para vocês, tá? Então, aí tem uma animação em que eu mostro para vocês em que reações de oxidação, tá? É um tipo de reação, acho que não está no nível ainda de vocês
estarem tão entendendo profundamente, mas é uma reação que pode ter no solo. Olha só, em que micro-organismos do tipo Nitrobacter, tá? Os nitrosomonas vão fazer essa reação no solo. Olha que legal. Então, ainda bem, né, que a gente tem variabilidade na natureza, tá? Então, essa é a mensagem legal para vocês. Então, nem todos os seres vivos obtêm energia, obtêm nutrição, né? O modo de nutrição não é o mesmo. Tá bom? Então, a gente já falou aí dos autótrofos fotossintetizantes, agora os autótrofos quimiosintetizantes, que pode obter energia aí de nitrogênio, de enxofre, por exemplo, né? Tranquilo, gente, até aqui? Então, ainda no modo de nutrição, pode ter ainda os heterotróficos, tá? Os heterotróficos. Quem são eles? Protozoários, fungos, a maioria das bactérias e animais. Quem são esses seres? São aqueles seres que não produzem o próprio alimento. Depende de uma outra fonte, tá? Depende de uma outra fonte para obtenção da sua nutrição, tá? Então, eu trouxe esse esquema para vocês aí, olha, em que tem os produtores, que seriam aí os vegetais, e depois os consumidores, que estão nessa cadeia, né, alimentar, que vão estar precisando de um autótrofo, tá? De forma aí direta ou indireta, tá bom? Outro critério, gente, para classificar os seres vivos é o modo de obtenção de oxigênio, tá? Então, o oxigênio, ele é extremamente importante para os seres vivos, para respiração, tá? Todos os seres vivos respiram, desde bactérias, tá? Que são organismos unicelulares, né? Procariotos, até uma baleia gigante passando pelas plantas. Todos os organismos vivos respiram, precisam de oxigênio para produzir energia, tá bom? E aí, como que pode ser o modo de obtenção de oxigênio? Primeiro item para vocês, olha só. Difusão simples, tá? Um exemplo aí de um ser vivo que faz a difusão simples são as esponjas marinhas. É o tipo de fonte, de modo de obtenção de oxigênio mais primitivo. O que é difusão? Difusão, gente, é a passagem, tá? De uma substância, no caso aí a gente está falando de um gás, que é o O2, de um ambiente mais concentrado para um ambiente menos concentrado. Isso é difusão. Tá? A passagem de uma substância, seja um gás, seja uma molécula, seja um íon, de um ambiente mais concentrado para menos concentrado. Onde vocês acham que tem mais oxigênio? Fora do nosso corpo, no caso, a esponja, né? Que está lá no mar, lá no fundo do mar, a esponjinha, onde vocês acham que tem mais oxigênio? Dentro do corpo dela ou fora? Fora. Fora do corpo dessa esponja tem mais oxigênio. Então, o que vai acontecer com o oxigênio? Ele vai entrar dentro do corpo desse animal, tá? Olha só esse desenho que eu trago para vocês, em que mostra essa setinha passando aí pela, né, as camadas epiderme, né, desse animal, entrando e saindo. Nesse processo, o animal consegue, né, a esponja é um animal, consegue retirar o oxigênio, tá? Então, aí, como a nossa colega falou, mais ou menos o Bob Esponja. O Bob Esponja lá no mar, ele está fazendo isso. Olha que legal, né? Então, esse seria uma forma aí de obtenção de oxigênio. Difusão simples. Tranquilo? Então, aí agora a gente vai complicando mais um pouquinho, né? B, respiração tegumentar ou cutânea, que é aquela respiração que ocorre pela epiderme, tá? Epiderme, a pele, tá bom? Então, aí um exemplo, as lombrigas nojentas, os sapos, as minhocas, realizam esse tipo de respiração. Olha a imagem que eu mostro para vocês. Tem o tegumento, tá? E nesse tegumento a gente tem aí entrando oxigênio. Olha que legal. A gente não faz esse tipo de respiração, gente.
Se a gente fizesse, não precisava nem de ter nariz, não é verdade? Porque ia entrar pela nossa pele, o corpo inteiro entrando oxigênio pela nossa pele, né? Então, quem faz pela pele, eles não precisam de ter nariz, né? E vai entrar o oxigênio vai entrar na célula, vai fazer todo o processo da respiração, que tem umas reações bastante complexas, mas bastante interessante, né? E aí o oxigênio faz aquele processo da respiração e quem que sai é eliminado, tá bom? Então essa seria uma respiração tegumentar. Eu acho que falhou o áudio quando você falou gás carbônico. Ah, tá. Então, mas aí a ideia é essa: entra o oxigênio no tegumento e sai o CO2, né? Que tá representando aí o gás carbônico, tá? Então seria esse tipo de respiração que esses animais fazem, lombrigas, as minhocas, tá bom? Complicando mais um pouquinho, tem aí outro modo de respiração, uma respiração branquial, que peixes, larvas de mosquitos realizam esse tipo de respiração. Olha só na imagem, como que acontece? O oxigênio entra na boca do animal, por isso que os peixinhos ficam por cima da água fazendo assim com a boquinha, para entrar oxigênio na boca deles. Esse oxigênio, ele depois, né, ocorre um processo de filtração, existe um processo também bem envolvido nisso, mas é importante aqui só agora a gente saber como que os seres vivos são classificados, não é verdade? Então, entra o oxigênio pela boca do animal e sai pelas brânquias, né? Existe todo um processo ali, o CO2, tá bom? Então, esse é o caminho que ocorre. Então, animais como peixes e as larvas de mosquitos, né? Porque mosquito, antes dele virar esse bichinho que voa, ele fica numa forma de larva, né? Que aquelas, às vezes, como que eu posso dizer? Aqueles bichinhos como que eu posso dizer? Lá Uma no larva, norte né? Por exemplo, você também comeu uma goiaba, né? foi. Como, por exemplo, você foi lá comer uma goiaba e tinha lá um bichinho lá dentro da goiaba. Aquilo é uma larva. Então, ele realiza esse tipo de respiração, tá bom? E aí, o tipo de respiração do tipo traqueal, tá? Realizada aí pelos insetos, tá? Então, os insetos, ele tem esse tipo de respiração. E aí, como eu mostro para vocês na imagem, né, a região aí da traqueia, que é né, um órgão presente nos insetos, que vai realizar essa filtragem do ar e essa absorção do oxigênio, tá? Para o animal, para o ser vivo, conseguir realizar a respiração, tá? E a respiração pulmonar, tá? Realizado por animais terrestres vertebrados, tá? Incluindo aí, no caso, também os seres vivos. Ou os seres vivos não, o homem e a mulher, tá? Então, incluindo a gente. Então, a gente realiza esse tipo de respiração pulmonar, né? Em que a gente tem todo um aparato respiratório, né? Com fossas nasais, com a cavidade bucal, faringe, traqueia, os pulmões, os brônquios, em que vão fazer essa filtragem do ar e a absorção do oxigênio para conseguir realizar aí a respiração. Tudo bem, gente? Tranquilo? Gente, então aqui a gente encerra aí a aula referente à semana 2, tá bom? Que seria essas formas de classificação. Na semana 3, né, como vocês podem ver no slide, fala ainda do sistema de classificação dos seres vivos, tá bom? Então é uma continuidade. Então agora a gente vai continuar falando. Como Tá, classificar ainda os seres vivos? Existem mais alguns parâmetros usados. Oi. Thaís, vamos dar uma parada para corrigir logo Ah, a é, sim. semana 2? Oi. Pessoal, eu queria só comentar que a Thaís falou que é bem interessante em relação a curiosidades, porque a gente falou aqui da respiração branquial, né, que tem uma estrutura específica, que é a brânquia, que consegue tirar oxigênio, não do ar, mas o dissolvido na água. Isso é bem interessante, só para ressaltar.
E também a questão da respiração traqueal, né? Não sei se vocês já tinham visto essa curiosidade, que os insetos, eles respiram por aberturas que tem no tórax e no abdômen deles, né? Tem essa ilustração aqui, esses círculos pretos, são aberturas na cutícula do inseto. O ar entra ali por canais, né? Aí tem vários nomes desses canais, dependendo da espessura. E aí esse canal leva o ar direto para os tecidos. E aí a passagem do oxigênio vai direto para os tecidos do inseto. Então, nós temos o sistema respiratório dele se espalhando internamente por várias regiões do corpo. Então, para matar um inseto afogado, é complicado, né? Não é só a cabeça dele que teria que ser impedida de respirar, mas nós temos o tórax inteiro e o abdômen ali com aberturas para receber esse oxigênio do ar. Aí, só para curiosidade, vocês falaram, mas nossa, não sei se vocês viram aqui nessa imagem, mas no nosso sistema respiratório nós também temos traqueia. Como é que isso diferiria do que a outra respiração tem? Né? Vocês acham que é igual essa traqueia que nós temos no nosso sistema respiratório e os insetos possuem? O que vocês acham? É diferente? É igual? Cadê vocês? Só falam se vocês acham que é diferente ou se é igual. Né? Nós temos, em relação à respiração, estruturas com o mesmo nome. Chamada de presença aí para ver se a galera não abandonou a aula. É diferente, Ana. A palavra-chave é nublado. Quem tá aí, por favor, escreve nublado no chat. Só para ter certeza que vocês estão aí. Ah, tá. Ah, gente! Então tá bom. Muito bom. Vamos passar para a correção da semana 2 antes da Thaís continuar a aula. Muito boa, por sinal, muito didática. Né? Essa apresentação vocês vão receber com as correções. Mas na primeira questão da semana 2, nós temos alternativas aqui. E vocês devem escolher a alternativa correta sobre os seres vivos autotróficos e heterotróficos, tá? Todos os seres autotróficos realizam a fotossíntese. Pelo que a tia Thais hoje falou para vocês, a professora Thais, essa letra A está correta ou não? Todos os autotróficos que ela falou hoje fazem fotossíntese? Ela só apresentou a fotossíntese como modo de obtenção de energia próprio, né? Os seres autotróficos, todos eles fazem fotossíntese? Não, né? Porque ela falou dos fotossintetizantes, ou seja, dos que fazem fotossíntese, e os quimiosintetizantes, que usam outras substâncias para obter energia, e não a luz do sol, tá? Então, A está incorreta. B, existem bactérias que realizam a quimiossíntese, processo que não utiliza energia do sol. Foi exatamente isso que ela mostrou, tá? Então, por aí a gente já sabe que as outras alternativas também estão incorretas. A C, os seres heterotróficos podem ser representados pelos produtores. Não, quem é produtor numa cadeia alimentar são aqueles que conseguem produzir o próprio alimento. Aí a gente tem os seres autotróficos e não heterotróficos. D, na fotossíntese ocorre a produção de glicose, substância energética inorgânica. A Thaís citou a glicose lá naquela primeira imagem que mostrava a árvore, né, obtendo energia luminosa do sol, a água do solo, gás carbônico do ar, e produzindo ao final aquela molécula, né, que ela até falou para vocês, C6H12O6, tá, que é a glicose, e ela não é inorgânica, ela é orgânica, porque orgânica vem de que foi produzido por um ser vivo, né, a gente poderia falar assim, que é a presença do composto, que é o carbono, mas no geral são substâncias produzidas por seres vivos. Tá bom? Então, a glicose é uma molécula orgânica. Tá aí, se você quiser também acrescentar alguma coisa, correção, tá? Fica à vontade. Tudo bem, obrigada, mas
É isso aí. A segunda, observe a cadeia alimentar abaixo. Então, nós temos aqui uma cadeia alimentar, produtor, a planta serve de alimento para o gafanhoto serve de alimento para o sapo, e todos os três servem de alimento para um decompositor, os decompositores, que são bactérias, fungos ou protozoários. Então, qual organismo representa os produtores? Né? Aqui já tem na própria legenda que seria a planta. Que tipo de processo de obtenção elas realizam? Então, pelo que a gente viu na aula hoje, processo autotrófico fotossintetizante, tá bom? B, liste os seres heterotróficos desta cadeia alimentar. Então, aqui são todos aqueles que não produzem o próprio alimento. No caso, gafanhoto, sapo e os decompositores, que são bactérias, fungos e protozoários. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no chat, ficar comigo quando a gente perguntar, e a gente dá uma lida e tira dúvida, tá bom? 3. O oxigênio é fundamental para os seres vivos aeróbios. De que processo esse gás participa no interior das células? Então, toda essa questão de obter oxigênio, né, seja usando traqueia, seja usando brânquias, seja usando pulmões, seja usando a pele. Para que serve esse oxigênio na respiração? Obtido durante a respiração, né? Para que aconteça uma outra respiração, que é lá no interior da célula. As células são a menor unidade funcional de um ser vivo, ou seja, se a gente pudesse aumentar cada vez mais a estrutura dos seres vivos, o que a gente veria de menor funcionando seria uma célula, que é um componente básico dos seres vivos. E dentro da célula, o oxigênio, ele vai fazer a chamada respiração celular, que é o quê? Usar o oxigênio para tirar a energia dos alimentos. Sem oxigênio, os seres vivos não conseguiriam tirar dos alimentos a energia que ele tem armazenado, tá bom? Quarta, observe a lista de animais abaixo e agrupe-os conforme os critérios de nutrição e respiração. Então, nós temos plantas, insetos, sapos, minhocas, cianobactérias, algas, peixes, lagostas e lacraias. Quem são os seres autotróficos dessa lista? Quem produz o próprio alimento aqui? Poderíamos citar as plantas, cianobactérias e algas. A, B. Quem são os seres heterotróficos de respiração traqueal? Quem respira por traqueia são insetos e outros artrópodes terrestres, tá bom? Citado aqui, nós teríamos as lacraias. C. Seres heterotróficos de respiração branquial e ou cutânea. Aqui, quem respira desses citados por brânquias ou pela pele seriam sapos e minhoca. Ixi, se eu sair aqui a tarde de baixo. E a branquial, peixes e lagosta. Tá bom? E a última questão traz essa imagem com uma minhoca fazendo troca gasosa pela pele, um peixe fazendo troca por brânquias, o gafanhoto fazendo trocas por traqueias e o cachorro fazendo uma troca nos pulmões, tá? Então, quais seriam as classificações aqui? A da minhoca seria a respiração tegumentar, do peixe branquial, do gafanhoto traqueal e no cachorro pulmonar, tá bom? Agora a gente vai voltar para a aula com a professora Thaís, que é referente à semana 3. Alguém escreveu alguma dúvida aí, Thaís, no grupo? Não. Pode retomar, Thaís. Então tá, gente, vamos continuar na semana 3 agora, né? Ainda falando sobre o sistema de classificação de seres vivos, tá? Então, outra forma de classificar, né? Outro critério utilizado é o modo de reprodução, tá? Dos seres vivos. E a reprodução pode ser de forma sexuada ou assexuada. Aí eu vou começar com vocês, ó, letra A.
sexuada. Quem que realiza esse tipo de reprodução? Animais, por exemplo, e sabe quem? Bactérias, tá bom? Então, o que seria reprodução sexuada, tá? Sexo, nada mais é do que sexo. Mas o que é sexo? É o cruzamento. Cruzamento de quê? Da informação genética. Cruzamento de DNA, tá bom? Olha só que interessante. Então, sexo é muito mais do que o que a gente pensa, tá bom? Para os seres vivos, é algo super importante, porque quando ocorre o cruzamento, tá, de um material genético de um ser com outro ser, tá, gera um terceiro ser que vai ter informação genética desses pais, né, que deram origem a ele. Então, da variabilidade genética, super interessante vocês saberem disso. Olha na imagem que eu mostro para vocês aí. Tem o peixinho, tá? Uma fêmea e um macho, na idade adulta que se pode cruzar, né? O animal, eles já sabem disso, né? Em que ele tem 2N. O que é isso? Relacionado ao número de cromossomos deles. Olha só, né? Então, 2 seres, 2N, tá? Vai produzir a fêmea óvulo. Olha só, acompanhe na imagem. Vai produzir um óvulo que tem N cromossomos. Cada ser tem uma quantidade de cromossomos, tá, gente? Não é todo mundo que tem 23 cromossomos, não. Cada um tem uma quantidade. Então, por aí, a gente está se representando pela letra N. Um número N, né? E um espermatozoide, que viria do macho, também com N quantidade de cromossomos, que pode ser 23, pode ser 10, pode ser 50, depende do ser vivo que a gente está falando em questão, né? Quando ocorre a fecundação, né? Ocorre a fecundação do óvulo com o espermatozoide, vai produzir, nesse caso aí, igual eu mostro para vocês, um zigoto, tá? Que é uma célulazinha que começa, como a professora Geisiane falou, que é a menor, né? A menor estrutura para formar um ser seria a célula. Então, seria a menor estrutura que pode ter, é uma célula, tudo começa a partir dela. Nesse caso, o zigoto, que já tem 2N, tá bom? 2N. Com o desenvolvimento, vai ter um adulto aí, 2N. Então, isso seria aí a essência de uma reprodução sexuada. Olha só, dando uma passada aí, tem as bactérias. Então, a gente tem aí uma bactéria cruzando com outra, tá? A ideia é a mesma, em que vai ter a troca de material genético, tá bom? E aí vai ocorrer a replicação e transferência do material genético, dando origem aí a duas novas bactérias geneticamente diferentes da mãe ou do pai, vamos dizer assim, né? Se é que uma bactéria pode ter uma mãe e um pai, tá bom? Daí eu friso para vocês que esse tipo de reprodução gera variabilidade genética, tá bom? E a variabilidade genética ela é bastante interessante do ponto de vista adaptativo dos seres vivos, tá? Graças a isso é possível, né? Um ser vivo ser mais adaptável a condições ambientais, por exemplo, do que às vezes o seu antecessor, tá bom, gente? E ainda, né, da reprodução sexuada, falando aqui, os seres, eles podem ser dioicos ou monóicos. O que é isso? Dioico, ele apresenta sexo separado, macho e fêmea. Gente, vocês estudarem essa disciplina, né, de vocês, as ciências naturais, que é a mais legal de todas, tá? A melhor de todas, vocês têm que sempre ter muita atenção para as palavras. Toda palavra que aparecer, fotossíntese. O que é isso? O que é foto? O que é síntese? Tudo tem uma explicação nas palavras. Tem uns prefixos, uns sufixos, né? Coisinha lá do português, que é bastante autoexplicativo, tá? Até a palavra autoexplicativa, ela tem uma essência. Isso porque muitas palavras vieram do latim, tá? Então, muita coisa veio do latim. Então, a gente consegue desmembrar as palavras e dar significado. Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala aí dioico, o que significa di? Dois. Oico, casa, tá? Vem de oca,
tá? Oca, casa. Então, duas casas. Então, são seres que apresentam, né, o fêmea e macho separado em casas diferentes. Como, por exemplo, olha só esse leão e essa leoa, né? São o macho e a fêmea, o aparelho reprodutor masculino e feminino estão vamos dizer, corpos separados, em casas separadas, daí dioicos. Monóicos. Mono, oico, casa. Então, o aparelho reprodutor masculino e feminino, né, que são essenciais para poder ocorrer a fecundação e a formação de um novo ser, estão na mesma casa. Então, os dois sexos estão no mesmo compartimento, tá? Eu trouxe exemplo aí para vocês de uma planta, tá? Essa planta aí, ela apresenta essa parte mais alta aí, ó, como você, verdinha, seria aí o aparelho reprodutor feminino dessa planta, e esses amarelinhos em volta é o masculino. Então, tudo na mesma planta. Daí, quando um ser é monóico, tá? Ele apresenta os dois sexos numa mesma estrutura, né? A gente chama de hermafrodita, tá bom? Dá esse nome, hermafrodita. Tudo bem? E agora sobre a reprodução assexuada, que também pode ocorrer com seres vivos. Eu trouxe esse exemplo para vocês, esse pezinho aí, vários pezinhos de plantas, o eucalipto, tá? O eucalipto, né, faz madeira, faz carvão, né, se planta, se cultiva. É uma planta que só da gente arrancar, se a gente for arrancar um galho dela e plantar, nasce uma outra planta, tá bom? Então não tem aí cruzamento entre um aparelho reprodutor masculino e feminino, uma parte vegetativa eu pego e planto, vai dar origem a uma nova plantinha, tá? Então isso é um tipo de reprodução, sim. De que forma? Assexuada, tá? E esse tipo de reprodução gera indivíduos geneticamente iguais. Geneticamente iguais. O filho é idêntico à mãe, tá? A gente chama, né? No caso, é idêntico ao seu progenitor, aquilo que deu origem a ele, tá? A gente pode chamar até de clone, tá bom? Um clone, tá? E aí, uma forma de reprodução assexuada seria a divisão binária, ou a bipartição, ou fissão, ou cisparidade, tá? Então, esse nome pode ter vários nomes que significam a mesma coisa. Divisão binária, bipartição, fissão ou cisparidade. Quem que faz esse tipo de reprodução? Algumas bactérias e alguns aí protozoários, tá bom? Então, como que ocorre essa reprodução? Olha só no slide. Tem a célula mãe, tá? Em que ocorre uma divisão, né? Bipartição, uma partição em dois, e de repente já tem aí duas células filhas, tá? Então, é um processo muito rápido. Então, de um indivíduo que você tem, se você tiver um indivíduo, uma bactéria, num ambiente, ou na sua mão, ou dentro de você, ou na sua mesa, ou em qualquer lugar, em poucos segundos, em poucas horas, você vai ter muitas bactérias. É um processo muito rápido, tá? Só que ele não gera variabilidade genética. É muito difícil ocorrer, só se ocorrer mesmo aí algum tipo de mutação, alguma coisa muito específica. De forma geral, o indivíduo, a célula mãe, ela vai ser idêntica às células filhas. Por isso que quando o médico falar com vocês, tome um antibiótico, tá? Que é utilizado aí, por exemplo, para combater bactérias, vermes, por 8 dias, vocês têm que seguir a recomendação médica, porque é o tempo necessário para que mate aquele ser que está te fazendo mal e não gere variabilidade genética que pode ocorrer, tá? Às vezes uma mutação, alguma coisa assim, uma bactéria que está lá te causando uma gripe, por exemplo, e você não tomou a medicação correta, né? E aquele ser pode ficar resistente ao antibiótico, tá? Então, para isso é interessante utilizar aí a prescrição certinho, por causa dessa forma de reprodução desses animais. Ou desses animais, não, mentira, desses seres vivos, tá bom? Ainda como reprodução assexuada, pode ter outra forma, que é o brotamento.
Quem faz esse tipo de brotamento? Por exemplo, as esponjas marinhas. Olha que coisa mais legal. A gente tem um ser, de repente nasce ali um pedacinho desse ser que vai ser um novo ser, tá? Então, um tipo de reprodução gera variabilidade genética? Não. É simplesmente uma parte da mãe, tá? As plantas também fazem esse tipo de reprodução, tá? Eu puxo sardinha para as plantas, porque eu tenho essa formação também, então eu sou apaixonada pelas plantas, e se vocês virem aí uma plantinha dentro de casa, eu não imagino qual vocês podem ter aí, ou na rua, mas enfim, se vocês veem, por exemplo, uma violeta, né? Vocês conhecem um vasinho de violeta? E arrancar uma folhinha dessa violeta e plantar, vai dar origem a uma violeta linda e maravilhosa, igualzinha à mãe dela. Tá? Então, aí um brotamento, por exemplo. As esponjas, né? Esses animais marinhos fazem isso. A esporulação, tá? Também é uma forma de reprodução assexuada. Quem que faz isso? Plantas, fungos, algas, protozoários. O que é isso, a esporulação? É a formação de esporos, tá? Olha só, eu trago essa imagem para vocês, um pãozinho de forma que a gente esqueceu lá no armário durante uma semana. De repente, quando vai pegar, tá todo mofado. O que é aquele mofo? Fungos, tá? São fungos que estão ali, que ocorreu o quê? O desenvolvimento daquele fungo, ele esporulou, formou esporos, e aí esse esporo caiu sobre a superfície do pão, e aí se espalhou e ocorreu a germinação desse fungo, tá? Existe todo um processo envolvido, mas é um tipo de reprodução. Muito rápida também, na maioria das vezes, né? Então, acontece esse processo. Passando o slide aí, eu mostro para vocês como, por exemplo, aí é uma samambaia, tá? Uma samambaia que também faz esse tipo de reprodução. Então, esporulação, tá? Tranquilo, gente? Então, ainda sobre a assexuada, tem aí a fragmentação. Quem que faz essa reprodução? Planárias e estrela do mar, por exemplo. O que seria isso? Uma parte do... Olha só, não é igual a que eu tinha falado anteriormente, que é a brotação. Existe o brotamento, existe uma diferença, olha. Uma estrelinha do mar ou uma planáriazinha, eu corto ela, ou por algum motivo, uma chuva cortou, uma areia, qualquer coisa que estava na natureza, cortou, de repente temos dois. Olha que beleza, né? Então aí a planária partiu ao meio, tá achando que a outra parte vai ficar ali à toa? Nada disso. É uma reprodução do tipo fragmentação. Então uma parte vai dar origem a uma planária, outra parte dá origem a outra planária, tá? Então, um tipo de reprodução assexuada. Tem variabilidade genética? Não. Essa outra partezinha que surgiu aí de um pedacinho, de um fragmento, daí o nome fragmentação, né? De um fragmento, vai dar origem a outro ser. É isso. Eu queria falar da lagartixa. Eu falei, eu vou lembrar desse exemplo. Vocês já ouviram falar que se a gente cortar o rabo da lagartixa, ela pega e, né, continua sobrevivendo e tal, e não tem problema nenhum. Não é para ninguém fazer isso, obviamente, mas fiquem sabendo que isso vai acontecer. E aí, às vezes, algumas pessoas pensam que aquele outro rabinho, porque quando você corta, o rabo fica mexendo no que cortou, vai dar origem a uma lagartixa, mas isso não acontece, tá? A lagartixa tem capacidade de regeneração, tá? Formar o rabinho de novo, mas o rabinho cortado já era, não forma mais nada, tá? Não tem esse tipo de reprodução aí por fragmentação assexuada, tá bom? Tranquilo, gente? Então, agora o modo de sustentação, tá bom? Todos os seres vivos precisam se sustentar, né? Em cima de um corpo, de um organismo. Alguém já fez isso, mas evitem maltratar os animais. Mas, então, o modo de sustentação. Existem os vertebrados e os invertebrados. Os vertebrados, eles pertencem ao filo dos
cordata, tá bom? Que são os cordatos. O que é o cordata? Aquele que tem córnea, tá bom? Então, tem um esqueleto ósseo ou cartilaginoso que tem uma estrutura composta por crânio e uma coluna vertebral, como peixes, anfíbios, os répteis, as aves, tá bom? Então, esse é o tipo de sustentação desse tipo de ser vivo. Tá aí a imagem para vocês mostrando toda essa estrutura de sustentação desse filo aí, cordata, porque tem aí a notocorda, né? Aquela que dá origem no início, são os cordatos, tá? E pode ter ainda os invertebrados, tá? Existem vários filos representantes dos invertebrados, como eu trouxe aqui para vocês, o poríferos, tá? Quinidários, plateumintos, nemateumintos, os anelídeos, os moluscos, os artrópodes, os equinodermos, são todos invertebrados, não apresenta essa estrutura vertebral como os vertebrados, no caso, né? E aí, como que eles se sustentam, se não é dessa forma? Os poríferos, tá? Eles se sustentam com uma estrutura de sílica, que é uma estrutura que dá uma certa rigidez ao corpo desse organismo, tá? A sílica, ela é responsável por endurecer o organismo. Sabe onde que tem bastante sílica? No vidro, tá? Então, se a gente pega um copo de vidro, ele é formado simplesmente, predominantemente, por esse elemento químico, que é o silício, tá? Que forma aí essa sílica, que dá rigidez. Então, quando vocês pensarem poríferos, lembra de um copo de vidro, tá? Que ele tem sílica. Os dois têm sílica, então aí o bichinho consegue ficar sustentado, né? Quinidário. Os quinidários, eles têm um esqueleto de calcário, tá? Um esqueleto hidrostático, tá? Que esse esqueleto de calcário, né? Também é capaz de dar aí uma sustentação ao corpo do animal, tá? Como, por exemplo, se eu pegar uma concha, tá? Marinha, aquilo ali tem muito calcário. A gente pode ver que é bem firme, consegue sustentar, né, um ser que, por mais que seja invertebrado, tá bom? Os artrópodes, eles têm exoesqueleto de quitina. Então, se eu pego aí, por exemplo, uma barata, eca, ou se eu pego um besouro, né, a gente vê que eles são firmes, eles são duros, eles não têm ossos, eles não têm uma estrutura, eles não têm como os vertebrados, uma coluna vertebral, eles não têm esse tipo de formação, mas eles têm esse exoesqueleto de quitina que confere àquele animal aquela sustentação, aquela firmeza, tá? Por exemplo, os equinodermos, que tem um endoesqueleto de calcário, tá? Como, por exemplo, as estrelas do mar. Então, elas também têm uma estrutura, elas não são molengas, não existe um ser sem estrutura nenhuma, né, de sustentação, em que no caso, seria um endoesqueleto, fica mais dentro do corpo do animal, o calcário. Ô, gente, desculpa o barulho, tá? Então, pessoal, eu queria agradecer. O que eu queria trazer para vocês isso era hoje, né, da aula. Queria agradecer a atenção de vocês até aqui. E o que precisarem, que não ficou claro, estou à disposição, tá bom? Oi, alguma pergunta? Eu dei uma paulada na lagartixa outro dia e cortou o rabo. Gente, vocês sabiam, Thaís, parabéns pela aula, assim, muito didática, muito boa. Só fazendo um comentário aqui sobre a lagartixa, que você puxou o assunto, não precisa nem cortar o rabo da lagartixa, porque é um mecanismo de defesa que é visto não só nela, mas em vários outros lagartos, que é uma estratégia chamada de autotomia, em que o ser, como é que é a palavra? Ele amputa espontaneamente um membro, no caso é o rabo, para que o predador fique
vendo aquele rabo se mexer, porque mexe involuntariamente mesmo, para chamar atenção, chama a atenção do predador, e ele se distrai com aquele rabo enquanto o dono do rabo vai se embora. É estranho falar isso, né? Mas é exatamente isso que acontece. Foi uma estratégia de defesa, né, que evoluiu Sim. deles, e quando eles se sentem ameaçados, eles conseguem soltar uma estrutura que acaba servindo como uma distração ao predador, e ele tem maior chance de se livrar de ser comido, né? Então, vejam como biologia é lindo, como ciências é lindo. Gravei a aula. Eu só queria fazer uma complementação quanto à reprodução sexuada. Reprodução sexuada ela ocorre, como eu falei, essa transferência de material genético, esse cruzamento mesmo de informações genéticas, né, gente, que está lá no nosso núcleo na célula. E aí, por exemplo, um animal que dá origem tem, por exemplo, uma fecundação do tipo que ocorre formação de gêmeos, tá? Então, aí pode ter os gêmeos idênticos, que são aqueles iguaizinhos, ou gêmeos fraternos, que são diferentes, né? Tanto geneticamente quanto a, fisicamente, né? A fenologia dele também é diferente. E aí eu queria chamar a atenção para aqueles que são gêmeos idênticos, que geneticamente eles são também idênticos, né? Então, isso é bastante interessante. Eu acho que também é um conteúdo mais para frente que vocês vão ver, mas é um tipo de reprodução sexuada, mas que vai dar origem aí a um ou mais seres geneticamente iguais, entendeu? Então, isso aí é bastante interessante que quando eu falo da variabilidade genética, vamos supor, quando que seria uma exceção em que não vai ter variabilidade genética numa reprodução sexuada? Quando você tem origem aí de gêmeos do tipo idênticos, né? Formação de dois ou mais seres, ou trigêmeos, né? Idênticos, que geneticamente eles são iguais. Então, aí só eu tinha esquecido de falar. Muito bom. Como se diz, em biologia e ciências, assim, nada é verdade absoluta, né? A gente fala do Não. geral, do que é mais observado, mas engraçado, como sempre tem um exemplo, sempre tem exceção, sempre tem algo a se considerar. Então, verdade absoluta em ciências, ainda mais a natureza, é difícil. Sim, a gente poderia ficar falando aqui de 1000 casos e sempre tem um exemplo, e eu acho que o interessante dessa aula de hoje é trazer assim, essa ideia de que tudo é classificado do ponto de vista didático, do ponto de vista de transmissão do conhecimento, né? Porque na natureza está todo mundo junto e misturado, e essa classificação ela é importante só mesmo para a gente poder saber quais as características de cada classe, né? Cada grupo, agrupamento desse, é mais ou menos essa a ideia, né? E também para a gente saber, por exemplo, a história, né? Quem que é mais aparentado de quem? Porque do ponto de vista de ciências, a vida ela teve uma origem ou poucas origens. E dali se diversificou por vários grupos de seres vivos que existem. Então, os grupos que existem na taxonomia, que a gente viu na primeira semana, que é essa classificação, hoje eles são feitos não só por semelhanças aparentes, mas por esses estudos todos que a Thais, por exemplo, citou vários exemplos hoje de mecanismos que são usados que têm a sua origem lá na informação básica que é a genética. Então, são seres que não se parecem, mas geneticamente é mostrado que eles são próximos, ou seja, ano passado eles tiveram um ancestral comum, eles se originaram de seres de uma mesma população, uma mesma espécie, por exemplo, tá? Só para exemplificar. Então, a classificação também nos dá essa possibilidade, saber quem que é mais próximo de quem, é como se a gente fosse estabelecendo parentesco entre os grupos, né? Bem legal também. A gente vai para a correção do PET, já são 4h16. Já já a gente fala sobre a avaliação do Conexão Escola, só para a gente não passar muito do horário, que a gente já passou 6 minutos. A gente vai responder rapidinho, a Thaís pode ajudar, né? Se ela quiser interferir também pode, Thaís, fica à vontade.
Primeira questão. Estudamos esta semana que os seres vivos podem reproduzir assexuadamente ou sexuadamente. Qual a vantagem da reprodução sexuada em termos evolutivos? Nossa Thaís falou várias vezes sobre variabilidade genética. A variabilidade genética, por que ela é tão importante? Porque ela gera possibilidades de respostas, seja de sobrevivência, seja de reprodução. Então, ser todo mundo igual não é uma coisa legal, porque surgindo uma situação que exige alguém diferente, não tem quem responder assim. Né? A gente pode até trazer isso para vários outros aspectos da vida para ficar filosofando, mas do ponto de vista da ciência, a reprodução sexuada, ela permite a produção de seres vivos diferentes, únicos, né? Eles não são clones. Cada ser não vai ter um igualzinho ao outro. Então, ele dá essa possibilidade de opções para ação do processo evolutivo. Quem está entrando, Arthur, vou permitir aqui rapidinho voltar. Do processo evolutivo, então as espécies elas têm maiores chances de sobreviver no meio ambiente e de produzir descendentes, que é o mais importante do ponto de vista da ciência, ficar vivo e gerar filhos, tá bom? Segunda, cite exemplos de reprodução assexuada, né? Nós vimos muitas nessa aula, vocês viram nomes que vocês ainda não tinham visto, ou não estão acostumados, tipo quinidários, poríferos, platelmintos, né? Matelmintos, só para vocês saberem a diversidade de seres vivos que existem e que existem vários tipos de reprodução. E é aqui a gente tem resumido tudo aquilo que foi falado na aula, a gente não vai ler de novo, porque vocês têm isso no PET, já tem isso bem explicadinho, passo a passo na aula, tá bom? Terceira, a figura a seguir representa o ciclo reprodutivo do musgo, que é uma planta. O musgo é um grupo de plantas que é chamado de briófita, né? São as plantas mais simples que existem. Aquele tapetinho que se forma sobre locais úmidos e sombreados. São plantinhas muito pequenas. Então, essas plantas, elas passam por duas etapas de reprodução. Uma sexuada, que faz sexo, e uma assexuada, que é a sua produção de clones. Então, aqui nessa imagem tem essa representação, mas o foco não é aprender exatamente sobre isso, tá bom? Os detalhes dela. Então, pode-se perceber que no ciclo do musgo ocorre uma fase assexuada, com produção de esporos, que aí a professora Thais falou sobre esporulação, e uma sexuada com união de gametas. Como se denomina esse tipo de reprodução? Lá no PET fala, né, dessa exceção de seres que têm esses dois tipos de reprodução, e nesse caso nós chamamos de alternância de geração. Então, nós temos uma geração que faz sexo, uma outra geração que não faz sexo, mas que produz clones, que nesse caso é através da liberação de esporos. Tranquilo? Quarta, a imagem ao lado evidencia a muda do exoesqueleto da cigarra. Este fenômeno ocorre em... O que é esse processo de muda? A professora ela explicou para vocês que no caso dos insetos, eles não possuem ossos, mas eles são rígidos, porque o esqueleto deles é externo, é um esqueleto diferente, não é osso, é quitina. Como o osso dele está como o esqueleto dele está por fora, esse esqueleto ele não cresce. Então, quando o inseto ele vai mudar de um tamanho para um tamanho maior, ele precisa se livrar daquela armadura antiga, que fica meio que apertando ele, impedindo de crescer, e trocar por uma armadura maior. Então, é para isso que acontece essa troca de esqueleto externo, né? E a gente chama de processo de equidise, ele vai se livrar daquele corpo menor. Um processo muito bonito. E aí ele sai, produz um novo esqueleto externo, conforme o novo tamanho dele, e fica só a casquinha dele ali para fora, sem vida, mesmo realmente só um esqueleto. Então, onde que isso acontece? Nos artrópodes. Os insetos citados durante a aula são só um exemplo de artrópode, mas nós temos diversos artrópodes terrestres, aquáticos, né? Então, é um grupo muito diversificado. E para crescer, eles usam esse método de se livrar desse exoesqueleto, né? E refazer um maior. Quinta,
O que são os seres vivos vertebrados? Dê exemplos. Então, nós temos aqui o conceito que o PET traz, exatamente com as palavras de lá, são seres vivos do filo Chordata. Lembra que na primeira aula a gente falou sobre taxonomia, tinha os taxons, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, né? São grupos para a organização dos seres vivos, né? Do mais abrangente para o mais simples. Então, aqui, reino, filo, fila logo depois de reino. Então, aqui nós temos o filo dos cordados, né? Então, eles fazem parte desse filo, e um subfilo, ou seja, um grupinho dentro de filo, mas que ainda não é classe, chamado de vertebrados. Então, um subfilo. E o que inclui esses seres vivos nesse grupo? A presença de uma estrutura que a professora citou durante a aula, que é a notocorda, que é um bastão que se forma durante o desenvolvimento do embrião, que a partir dele vai ser produzida a coluna vertebral, tá? Então, ele é substituído por uma coluna vertebral durante o desenvolvimento embrionário. Então, características básicas dos vertebrados: possui esqueleto ósseo ou cartilaginoso. Por exemplo, os tubarões, eles não têm ossos, eles têm cartilagem, então o esqueleto é cartilaginoso. E o eixo principal, que é o crânio e a coluna vertebral. Aí aqui tem os exemplos de quem faz parte desse grupo, né? Que a questão pede exemplos também. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Arrasaram, professora Thaís, a sua aula foi maravilhosa, sucesso total. Alguém quer fazer alguma pergunta para a professora Thaís? Podem fazer perguntas, podem interagir. Aí vocês estavam conversando durante a aula sobre a avaliação. Eu vou encerrar a aula, então, a gravação, porque eu vou disponibilizar para os alunos e a gente fica conversando sobre a avaliação aqui na sala, tá bom? Se eu sair sem querer, porque teve uma vez que eu fui encerrar e aí eu saí da aula, não sei porquê, vocês me esperam que eu tô voltando. Beijo, gente. Peraí, eu tô me despedindo de quem tá no YouTube assistindo. Interromper.